No vídeo de hoje eu vou te falar como fazer um bom plano de carreira, um plano de carreira que realmente funciona, qual é o passo a passo para isso e quais são as armadilhas que você vai encontrar no seu caminho. E hoje também eu vou te responder uma pergunta. Lu, como encontrar uma empresa que tenha um bom plano de carreira? E eu já vou contar. A primeira coisa talvez seja um balde de água fria por aí, tá? Mas a verdade é que o plano de carreira, ele é seu. Ele não é da empresa que você trabalha, ele não é do seu gestor. E por que eu tô falando isso? Esse ponto de buscar uma empresa que tenha plano de carreira, buscar uma empresa que possibilite o seu crescimento, que tenha um planejamento. A empresa pode até falar que ela tem um plano de carreira, mas é mentira, não é verdade. Nenhuma empresa, e coloca isso na sua cabeça, quanto antes você souber disso, mais fácil vai ser a sua carreira. Nenhuma empresa vai mudar o plano dela, seja plano que for, de contratar pessoas, de demitir pessoas, plano de lucro nenhum, vai mudar absolutamente nenhuma vírgula do planejamento para cumprir o seu plano de carreira. Por que eu falo isso? Existem muitas pessoas que entram em empresas acreditando nessa questão de aqui em 5 anos você se torna gerente, ou então a gente tem um super plano de carreira, se você cumprir esses requisitos, você vai ser promovida. E no final das contas, essa promoção não vem. Isso porque, gente, essa questão de promoção, questão de aumento, depende muito do momento da empresa. Então depende se a empresa está contratando, depende da questão da economia, depende da questão do próprio gestor, muitas vezes, que tá ali dentro da empresa orquestrando tudo. Então, por mais que você tenha ali um papel escrito, né, todos esses requisitos, você pode até cumprir eles, mas isso não garante a sua promoção. E nisso que eu te falo, que a empresa, ela não vai mudar o planejamento dela por causa de você. E aí acaba que você fica ali apostando numa empresa, esperando que essa promoção vai vir, ou acreditando nesse planejamento que a empresa te dá, e você fica pra trás. Então, sim, é importante observar se dentro da empresa que você vai trabalhar ou da empresa que você está buscando uma oportunidade, se existe real possibilidade de crescimento lá dentro. Então, por exemplo, uma empresa muito pequena, igual era a empresa que eu comecei minha carreira lá com meus 16 anos. Era uma empresa pequena de fato, então eu cheguei ao cargo de coordenadora muito rápido, né, porque os níveis eram mais baixos, porque a empresa era pequena. Só que eu olhava pra cima, a minha gerente, ela era a sobrinha do dono, não ia conseguir chegar a nenhum passo além disso. Então não adiantava ter um plano de desenvolvimento da minha carreira ali dentro. Ela pode ser um passo, e foi um passo importante para minha carreira, mas a carreira, ela não tem a ver com a empresa. A carreira, ela sempre vai além da empresa e muitas vezes, inclusive, vai além da área que você trabalha e da sua especialidade. Hoje a gente fala de carreira de uma maneira muito mais ampla e mais múltipla. E aí, você pode sair um pouco dessa zona de conforto de esperar que alguém te dê um plano de carreira, mas você abre um mundo de possibilidades. A questão aqui é, como é que a gente faz um bom planejamento de carreira? E é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Para fazer um bom planejamento de carreira, eu uso um conceito que eu criei que eu chamo de 3 fases do potencial. Eu acredito que um plano de carreira, uma carreira de sucesso, ela só é construída quando ela aproveita ao máximo o seu potencial. E tem 3 fases desse potencial que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. A primeira fase do potencial é a fase do potencial essencial. É aqui que a gente sabe quais são os nossos talentos e principalmente que a gente entende o que a gente viveu na nossa história e entende isso como força. Muitas e muitas pessoas, inclusive uma aluna minha, eu tava dando aula e ela comentou no chat: Lu, eu tenho 7 anos de experiência na área de TI, mas eu acho que eu não tenho experiência porque eu não tenho uma formação nisso. Caraca, tá precisando sim desenvolver esse potencial essencial. Valorizar a sua própria história, eu nem tô falando só aqui de currículo, eu tô falando de história de vida. Valorizar a sua história é o primeiro ponto. Não dá pra pensar em planejamento de carreira sem olhar o seu passado e sem se olhar de uma maneira mais interna mesmo, falando de autoconhecimento. Tudo bem, então como é que você descobre se você tem essa fase de potencial já mais desenvolvida ou se você precisa desenvolver ela? Existem 4 sintomas de que você não tem esse potencial desenvolvido e eu vou te falar quais são. Não sabe qual que é o próximo passo da sua carreira. Não sabe onde você quer... Tá certo? Tá errado. Tá. Começa de novo os passos, tá? E existem 4 sintomas de que você não tem o potencial essencial desenvolvido. E eu vou te falar quais são. Desses 3 sintomas, o primeiro é: você não sabe muito bem no que você é boa. O segundo é, você não aceita ou você não acredita muito nos elogios que você recebe.
E o terceiro, você não vê valor na sua história. Ou muitas vezes você nem lembra o que você estava fazendo 5 anos atrás. Você esqueceu já os projetos ali que você teve ao longo da sua carreira. Vai falando pra mim aqui nos comentários se tá dando match aí em algum desses sintomas ou se você tá com esse potencial desenvolvido. Beleza, desenvolvendo o potencial essencial, que é a parte do mundo mais interno de olhar nosso passado, próximo passo para um bom plano de carreira é definir um objetivo. Eu falo sempre que um objetivo de carreira ele precisa ser inspirador. Por quê, gente? Definir um objetivo de carreira não quer dizer que você vai alcançar ele, quer dizer que esse objetivo ele precisa te inspirar todos os dias a dar um passinho em direção a ele. Porque senão a gente desiste no meio do caminho. O dia a dia, a rotina, as outras coisas acabam se tornando prioridade. Então, se você não cria um objetivo que de fato é inspirador pra você, esse objetivo ele não vai te engajar. Ele não é um objetivo que vai fazer você se mover. Como é que a gente faz isso então? A gente olha aí dentro do nosso potencial essencial o que a gente chama de 5 forças do talento. Nessas 5 forças do talento, a gente descobre qual que é o nosso superpoder. A gente define o que faz a gente uma profissional diferenciada. Aqui na parte do potencial direcionado, a gente vai olhar quais são as nossas demandas e expectativas em relação à carreira. Carreira é a melhor ferramenta para construir a vida que você quer, mas não é sua vida inteira. Então é muito importante olhar para sua vida e entender o que você quer viver, que tipo de salário você quer ter, que tipo de trabalho você quer ter. Aqui a gente coloca muitas expectativas. E aí, com base nessas 5 forças do talento e com base em todas essas outras variáveis, a gente toma uma decisão de qual que é o objetivo de carreira. É assim que a gente cria um objetivo de carreira inspirador. Não adianta olhar pro lado e falar assim, eu quero ser gerente de finanças. Aí, no primeiro feedback duro que você tiver que dar, você já arrega, tipo, isso não é pra mim. Por quê? Porque isso não tá baseado, isso não tá ali desenvolvido dentro do seu potencial direcionado. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento a isso. E aqui a gente também tem 4 sintomas, nesse caso são 4 sintomas, de que o seu potencial direcionado não está desenvolvido. Vamos ver quais são. O primeiro é, você não sabe qual que é o próximo passo da sua carreira. Sabe aquela coisa de, eu não sei se eu procuro emprego, eu não sei se eu busco uma promoção dentro da empresa. Sabe como as coisas não estão claras? Isso é um sintoma de que seu potencial direcionado precisa de mais desenvolvimento. Segundo passo, infelizmente é muito comum em mulheres, principalmente, é que não sabe onde quer chegar. Tá indo ali no caminho, aceitando as oportunidades que aparecem, mas não tem uma clareza de qual que é o objetivo de fato da sua carreira. O terceiro sintoma é, você se sente perdida na sua carreira, você não tem certeza das coisas que você tá vivendo. E a quarta, que é bastante comum, é você se sente dando voltas e não saindo do lugar ou não indo para um lugar que faça sentido pra você. E o quarto é, você se sente dando voltas na sua carreira, mas não tendo muito resultado. Então você pula de empresa ou fazem movimentações laterais com você, mas você não se sente indo no caminho que você gostaria de ir. Também me comenta aqui se você tá sentindo algum desses 4 sintomas. E por último, não adianta ter um objetivo lindo, maravilhoso, se você não coloca ele em prática. A terceira fase do potencial é o potencial vivenciado, que é de fato aquele momento que você vive o seu potencial, que você tá construindo a carreira que você quer. Até então, você vê que é um trabalho um pouco mais interno. Na segunda fase, o potencial direcionado, você já começa a olhar um pouquinho mais para mercado, olhar um pouquinho mais para outros aspectos. E aqui a gente tá falando de fato, começar a executar esse plano. Não adianta ter um planejamento de carreira sem a gente falar de rotina, sem a gente falar de construção de hábitos. Existe uma necessidade de priorização da sua carreira no seu dia a dia. Isso não quer dizer que vai ser uma priorização que vai pesar a carreira no seu dia a dia. Pelo contrário, quando você tem clareza e você tem um plano de carreira bem feito, as ações elas são mais efetivas, elas são mais assertivas. Então você precisa gastar menos tempo porque você vai acertar mais. Essa é a grande diferença de quem tem um plano de carreira e quem não tem. Você sai, quem não tem, né, sai fazendo um monte de coisa, tô fazendo networking, tô aqui investindo no MBA porque faz bem pra minha educação e tal. Mas de fato aquilo tá levando essa pessoa pro lugar que ela quer? Então, é nesse momento que a gente tá construindo e a gente tá colocando em prática as ações do nosso plano de carreira. Ok, então quais são os sintomas de que você não está vivendo ou você não tem desenvolvido o potencial vivenciado? A primeira delas é, você sabe até onde você quer chegar, mas você não sabe exatamente o que você precisa fazer pra chegar lá. Muitas vezes também tem uma questão de falta de foco. Eu tenho uma aluna que foi bem ela tem um objetivo muito claro de que ela quer trabalhar em RH e hoje ela trabalha em finanças. E aí a gente tava conversando, né? Ela não é minha aluna do MPC, ela é minha aluna do curso de LinkedIn. E ela falou que ela tava pra várias vagas em RH, mas ela nunca era chamada. E eu comecei a investigar um pouquinho mais, aqui pensando já em potencial vivenciado, na questão do planejamento dela, o que ela tava fazendo pra fazer uma mudança diária.
E aí ela não tá fazendo nada. Ela quer muito, ela tá se inscrevendo pra vagas, mas ela tá fazendo uma pós em finanças. Ela continua só fazendo relacionamento e networking com o pessoal de finanças. Sabe quando essa mudança de área vai vir? Nunca. Dessa forma, com essas ações, nunca. Então, aqui a gente tá falando de saber o que tem que ser feito pra você atingir seus objetivos. Não adianta só ter um objetivo, né? E achar que ele é inspirador. Precisa construir esse dia a dia também, tomar boas decisões pra atingir esse objetivo. O segundo sintoma é a pessoa se sente enganada pela empresa que ela está. E aqui entra muito aquela questão que eu falei no comecinho do vídeo, de pessoas que têm uma expectativa de que a empresa te dê um planejamento de carreira. Ela pode até te dar, mas ela tá te enganando. E você tá adorando ser enganado porque, tem um plano de carreira lá na empresa. A empresa não vai mudar o planejamento dela por causa de você. Você que tá abrindo mão da sua carreira pra agir de acordo com o que a empresa gostaria que você agisse. E aqui muita gente se frustra, e é muito comum. Pessoas que são super elogiadas, super reconhecidas na empresa, mas não são promovidas, que é o que eu chamo de friend zone de carreira. E aqui o terceiro e último sintoma é você não se sente valorizada de verdade. Então, aquela coisa de você é uma super profissional, é reconhecida, mas cadê o dinheiro no bolso? Cadê o poder? Cadê a vaga que você queria? Cadê a experiência que você gostaria? Cada pessoa vai se sentir valorizada de uma forma. E é isso que você tem que buscar na sua carreira. Para você fazer um plano de carreira que realmente construa uma vida que você quer viver, é importante sim observar essas 3 fases do potencial. É assim que a gente constrói um planejamento. E é isso que eu ensino lá no método Potências de Carreiras Femininas, que é o meu curso com mentoria 1 ano. Então tem todo um passo a passo nas aulas gravadas e um acompanhamento meu super próximo por 1 ano. Então se você tá pensando em fazer um planejamento de carreira, ou se você tá se sentindo na friend zone e tá querendo dar um up aí na sua carreira, aqui embaixo nos comentários tem um link para você se inscrever, para você saber um pouco mais sobre o MPC. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê semana que vem.